Olá investidor, seja muito bem-vindo ao canal Imani e hoje eu vou falar sobre o VCRA11, o fundo da Vectis. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Vectis Data Crédito Agro, os principais indicadores, os rendimentos do portfólio, uma demonstração financeira, o preço justo e a análise gráfica. O Vectis Data Agro, a sigla dele é VCRA11, tem a cotação atual de R$ 104,00, o PVP, o preço sobre valor patrimonial, de 1,08. Então ele está no preço ainda, né? Está 0,8 acima do preço. O segmento é de agronegócios, o dividend yield é de 1% ao mês, mais de 1%, e dividend yield ao ano está em 6%, quase 7% aí ao ano. Liquidez diária de 2.000 negociações, o último rendimento foi de 1,50, então é um rendimento interessante. Prazo de duração indeterminado, tem uma taxa de administração de um pouco mais de 1% ao ano. Não tem taxa de performance, quantidade de cotistas tem 1.700, mais de 1.700 cotistas, o tipo de gestão é ativa, a data do IPO foi em dezembro de 2021, então não tem nenhum ano ainda esse Fiagro, e o gestor é a Vectis. Em relação aos dividendos, a gente pode ver que sempre pagou mais de R$1, mais de 1,20 aliás, né, de dividendos aí nos últimos meses. Isso por cota, logicamente, se você tem uma cota, você recebeu em 20, você recebeu, se tem duas cotas, você recebeu 2,40 e assim por diante, isso cada mês. Bom, se a gente olhar aqui por setor, a gente pode ver que tem boa concentração em café, tem 30%, tem também uma boa porcentagem aqui em biocombustível e açúcar e etanol, né? Eu não gosto muito quando tem porcentagem tão alta quanto 30%, quem segue o canal sabe que eu prefiro quando é 20%, mas 30% ainda é aceitável, né? Dá para entender um pouco, mas eu espero que ele se diversifique um pouco mais, esse Fiagro no futuro. Em relação às CRAs, a gente pode ver que tem pouquíssimas CRAs ainda, né? Esse Fiagro, eu espero que ele venha a crescer mais no decorrer do tempo, né? E não fique com apenas 5 CRAs, como a gente está vendo, né? Tem aqui também renda fixa, né? Mas o que a gente está de olhar nas CRAs, né? Então tem que tomar cuidado, tem poucas e tem aí 3 da OPEA e 2 da Virgo, né, e uma da Tru. Então a gente pode ver que tem mais de um emissor, tem mais de uma securizadora, isso é interessante. O CDI a gente pode ver que é o principal indexador, a taxa de aquisição, a duração aqui de 3, 2, a maioria de 2 anos e meio, vamos colocar assim, de duração. O indexador a gente pode ver que a maior parte é CDI, né, então a gente pode ver aqui que a maior parte é o CDI. E a gente tem também aqui a Selic, né? Tem uma porcentagem de Selic, basicamente deve ser aí a renda fixa. Quanto à distribuição geográfica, a gente pode ver que tem alguns estados, né? Isso é interessante. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. Isso é legal, né? Porque se caso tiver algum problema num estado, pode ser algum problema climático, o outro estado pode não estar passando por isso. É interessante ter o Mato Grosso, seria interessante ter o Paraná também, que são estados que têm aí uma vocação bem grande para o agro. Bom, aqui a gente pode ver o demonstrativo de resultados, né, o DRE, que a gente consegue ver o total de receita nos últimos meses. Aqui a gente consegue ver que as receitas em CRAs eram menores e com o decorrer do tempo foram aumentando. E as receitas em renda fixa, né, a gente pode ver que foi diminuindo em consequência do aumento aí das CRAs, que é o que a gente espera, né? Faz mais sentido você investir num Fiagro aí, pensando em agronegócios, e não em renda fixa. A gente pode ver aqui em despesas também, lucro líquido, a gente pode ver que está aumentando o lucro líquido com o decorrer do tempo, só no último mês que ele não aumentou, né? Ele até diminuiu, e também tem uma reserva, né? A gente pode ver que tem uma reserva também. Então é interessante o fundo pensar numa reserva, porque caso tenha algum problema com alguma CRA, ele vai utilizar esse valor da reserva para distribuir para o cotista, né? E aqui a gente pode ver um pouquinho sobre os ativos, isso eu acho bem interessante, né? A gente pode ver aqui algumas informações como o setor de açúcar e etanol, no caso dessa CRA. Não informa o LTV, poderia informar o LTV, seria bem interessante, mas informa aqui que tem aval do holding, fundo de reserva e seção fiduciária, né? E aquilo que eu comentei, né? Se você tem alguma forma aí de receber renda, por exemplo, aluguel de uma determinada fazenda ou aluguel de um determinado imóvel, é dado de garantia aquele valor do aluguel.
Aqui a gente pode ver também mais uma CRA, só que de café. Aqui ela tem alienação de imóveis, né? Isso é interessante. Então é quando você dá um imóvel rural aí para alienação. E a gente pode ver que é 125% em liquidação forçada, né? Então é um imóvel aí deve ter um valor interessante. E tem aqui cessão fiduciária também, que é aquela que eu comentei, quando você tem um fluxo de renda aí e deixa aí aqueles aluguéis, aquele fluxo de renda para garantia. Aqui mais uma CRA de biocombustíveis e energia, tem alienação fiduciária de equipamentos e de imóveis, tem aqui cessão fiduciária de recebíveis também. Aqui mais um de açúcar e etanol, alienação fiduciária de imóveis também, com LTV com menos de 65% do valor, e isso é interessante. Quanto menor o LTV, quer dizer que mais chances daquele credor tá pagando, né, aquele devedor tá pagando aquela dívida para você. Então é interessante que tenha um LTV baixo, principalmente LTVs abaixo de 100%. Aqui a gente pode ver mais uma CRA de agropecuária, também tem a alienação fiduciária de cotas e cessão fiduciárias também. Tem açúcar e etanol, aliás, né? Também tem alienação fiduciária e cessão fiduciária. Isso é interessante. Só não comenta muito sobre o LTV, infelizmente. O valor justo, eu utilizei o modelo de Gordon. Se a gente utilizar aqui os dividendos de R$ 6,90 distribuídos nesse ano, a gente pode comparar com uma taxa de renda fixa 13%. O valor justo seria R$ 50. Como a cotação atual está de R$ 104, não faz sentido até esse momento. Mas a gente pode lembrar que esse Fiagro não tem ainda o ano. Então, se ele continuar distribuindo bons dividendos, ele pode chegar aí uma previsão de R$ 15 por ano. Seria uma taxa aí da renda fixa de 13%, o valor justo seria de R$ 113. E a cotação atual tem 104. Então, faz sentido. Então, se você acredita que esse Fiagro não vai distribuir bons dividendos, não faz sentido para você investir nele. Se você acredita que ele vai continuar distribuindo bons dividendos, ele pode sim fazer sentido. Claro que isso aqui é uma previsão, não dá para saber se isso vai acontecer ou não, né? Pode ser que esse Fiagro tenha problemas no decorrer do tempo dele e ele não chegue a distribuir tantos dividendos assim. Pode ser que ele distribua um pouco menos. É um Fiagro interessante, né? Que ele está crescendo, né? E a gente pode ver que tem poucas CRAs, né? O ideal é que ele venha a ter mais CRAs no futuro, né? Isso seria mais interessante. E aqui, se a gente olhar graficamente, né, a gente pode ver que não faz sentido comprar em 110, 108, né? Tem que tomar muito cuidado. O ideal seria comprar aí abaixo de 103, 104 reais, né? Então, como eu mostrei para vocês, o preço justo dele nesse momento seria 50. Não faz sentido. Já com uma previsão um pouco mais otimista, pode ser aí mais de 113 reais. Já graficamente, seria abaixo de 103 reais. Então é isso, investidor. Se chegou até aqui, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.